Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Day Trade. Hoje eu quero ensinar algo para vocês aqui que é muito importante para as pessoas que estão começando no Day Trade e até mesmo aqueles que já começaram, mas ainda encontram muita dificuldade para operar Day Trade. Quero falar hoje sobre o quebra-cabeça do Day Trade. Quantas vezes você já não tentou operar? Quantas vezes você já não tentou definir o seu método, definir a sua estratégia e você tem encontrado dificuldades para isso? Esse vídeo é para você, é para te ajudar, é para você poder entender como que funciona o Day Trade de fato, esse quebra-cabeça que a gente precisa montar no Day Trade para então chegar à definição do nosso operacional, das nossas estratégias, da nossa forma de operar, beleza? Não desiste do Day Trade, tá bom? Siga em frente. O Day Trade, ele é possível você ganhar dinheiro nele. Por que que é possível? Porque nós trabalhamos com padrão de operações, certo? A gente trabalha com expectativa, a gente trabalha com análise técnica, a gente trabalha com price action e tudo isso te proporciona ganhos no Day Trade, desde que você estude, desde que você aprenda. Então, por que eu falo para você não desistir? Porque você precisa entender aonde que você está no Day Trade, aonde que está a sua vida no Day Trade, em que fase do Day Trade você está. E você vai entender, eu vou explicar para você agora, ó. Veja bem, quando nós falamos de quebra-cabeça no Day Trade, nós sabemos que o Day Trade, ele é um conjunto de coisas que você vai montando. É um quebra-cabeça de várias coisas que você vai aprendendo para você então conseguir definir o seu sistema operacional, para você então saber o que você de fato está fazendo no Day Trade. Por que ele é um quebra-cabeça? Porque quando você conhece o Day Trade, a primeira coisa que você quer é ganhar dinheiro, certo? Primeira coisa que você quer é ganhar dinheiro. Mas o dinheiro, ele é consequência dos seus estudos, ok? Se você sabe que precisa estudar, o seu alvo é o estudo, uma hora o dinheiro ele vai aparecer para você. Por quê? Porque você estudou e você sabe o que você está fazendo na hora que você está operando. O medo, a ansiedade, todas as pessoas elas vão ter. A diferença é que alguns aprendem a controlar os seus medos e outros não conseguem controlar os seus medos. Alguns aprendem a controlar suas ansiedades e outros não conseguem controlar as suas ansiedades. Então veja bem, o quebra-cabeça do Day Trade ele funciona da seguinte forma. Uma pessoa que vem para o mercado financeiro, ela tem que aprender sobre price action, certo? Ela tem que aprender sobre price action e ela tem que aprender também sobre análise técnica. Ela tem que aprender sobre análise técnica. E quando você se depara com o price action e com análise técnica, é aí que começa o quebra-cabeça. Por quê? Porque se você vem operar no mercado financeiro e não sabe o price action e não sabe sobre análise técnica, você não sabe o que o preço está fazendo e você não consegue trabalhar com a expectativa do preço. Então no price action, você começa a montar o seu quebra-cabeça aprendendo sobre a obrigação do preço, aprendendo sobre tendências do preço, aprendendo sobre topos e fundos, aprendendo sobre lateralização. Então, você precisa aprender essas coisas no price action para você então montar o seu quebra-cabeça dentro do price action. Ou seja, você começa no Day Trade sem saber nada. E primeiro, o que você precisa aprender? Tendência. Opa, você aprendeu tendência, então uma vez que você aprendeu tendência de alta, tendência de baixa e a tendência lateral, você tem uma peça no seu quebra-cabeça. Você já conseguiu montar uma peça. Aí você precisa aprender sobre topos e fundos. Então, topos e fundos são uma outra peça do quebra-cabeça do price action, certo? Depois que você aprendeu topos e fundos, é importante, você vai ter que aprender topos e fundos relevantes. Outra peça do quebra-cabeça. Depois você tem que aprender topos e fundos confirmados. Outra peça do quebra-cabeça do price action. Depois que você aprendeu topos e fundos confirmados de referência e relevantes,
você precisa aprender falso rompimento de topo. Ó, mais uma peça do quebra-cabeça. Falso rompimento de fundo. Mais uma peça do quebra-cabeça. Então você vai aprendendo uma coisa de cada vez. Depois que você aprendeu tudo que você precisa para montar um quebra-cabeça do Price Action, você está pronto no Price Action. Você aprendeu o Price Action. Você aprendeu todas as peças necessárias para montar o quebra-cabeça do Price Action. O que muitas pessoas elas erram? Elas querem aprender apenas sobre topos e fundos. Elas não sabem aprender sobre tendência, reversão de tendência, continuidade de tendência, tendência menor, tendência primária, tendência secundária. Então, se você não consegue aprender sobre isso, você não vai conseguir operar. Você vai operar pequenas partes do preço e depois, quando o preço começar a fazer certas coisas, o que vai acontecer? Você vai ficar perdido no gráfico. Quer ver? Eu vou usar como exemplo o dia de hoje. Ó. Veja bem o dia de hoje, pessoal. Ó. Quem me acompanha sabe que eu opero no gráfico de 1 minuto, certo? Olha o que esse preço fez hoje aqui no gráfico de minuto. Ó. Ele desceu 1.200 pontos e subiu 1.200 pontos. O preço abriu aqui. Ó. Olha essa queda e olha essa subida. Se você tiver com a visão limitada aqui, você não consegue entender o que isso aqui está acontecendo. Você não sabe, você não consegue entender por que o preço fez isso aqui. Por que ele desceu tão rápido e subiu tão rápido. Mas uma vez que você entende o Price Action, você sabe que aqui, ó, o preço, vou tirar o zoom do gráfico, ó. Dentro de vários dias, ó, olha o que o preço veio fazer aqui dentro de vários dias. Ele veio testar um topo do dia 31, ó, do dia 31 de março. Ele veio testar um topo do dia 31 de março, ó. Tá vendo? E o que é isso aqui? Isso aqui é o gráfico no tempo maior, ó. Ó, topo, fundo, é uma tendência maior. E por que o preço ele desceu aqui e depois subiu com tudo? Porque ele chegou numa região que tem compradores. Teste de topo rompido. Tem muitos compradores aqui forte, certo? Então, o preço no gráfico menor, ele vai disparar. Ele vai disparar. Então, se você não consegue enxergar isso aqui num tempo maior, você não consegue... você é pego de surpresa. Quantas pessoas aqui hoje tomou stop nesses pullback aqui, ó? Ficou vendendo aqui, ó. Por quê? Porque achou que o preço ia vir aqui, ia voltar e ia dar continuidade. Só que se ele não conseguiu enxergar o movimento macro, sabendo que aqui é um movimento que ele está fazendo isso aqui, ó, no movimento maior, ó, para subir, a pessoa começou a tomar um monte de stop aqui, certo? Mas se você tem uma visão macro, você sabe que o preço, a tendência dele era vir aqui nessa região e subir, certo? Por quê? Por causa de um topo que ele veio testar ali num tempo maior. Então, o estudo do preço, do Price Action, ele te proporciona isso, certo? Ele te proporciona esse tipo de visão. Então, uma vez que você monta o seu quebra-cabeça, o que eu quero dizer para você aqui estude uma coisa de cada vez. Estude topo rompido, como que funciona um topo rompido, um falso rompimento de topo, fundo rompido, um falso rompimento de fundo, tendências do preço, topos e fundos confirmados, de referência, relevantes. Estuda uma coisa de cada vez e vai montando o seu quebra-cabeça no Price Action. Depois que você aprendeu o Price Action, aí você vem para análise técnica. Você precisa estudar análise técnica, estudar uma figura gráfica, como que funciona o ombro, cabeça, ombro, um topo duplo, um fundo duplo, uma figura de reversão de tendência de alta, uma figura de reversão de tendência de baixa. Se você utiliza indicador, você precisa aprender análise técnica, porque o indicador está dentro da análise técnica. Se você utiliza indicador e não sabe análise técnica, você está perdido com o seu indicador. Então você precisa estudar uma coisa de cada vez. O problema de muitas pessoas é que querem estudar tudo de uma vez, quer aprender tudo de uma vez. E não vai dar certo, pessoal, não vai dar certo. Você precisa aprender uma peça de cada vez e montar o quebra-cabeça do day trade. Você precisa aprender uma coisa de cada vez. Aí uma vez que você aprendeu, você aprendeu agora sobre topo duplo, aprendeu sobre fundo duplo, aprendeu sobre rompimento de topo, falso rompimento de topo, tendência de alta, tendência de baixa, reversão de tendência, lateralização, falso rompimento. Uma vez que você aprendeu agora uma coisa de cada vez, o que você vai fazer? Você vai montar, você vai pegar todas essas peças que você aprendeu e vai montar o seu Price Action, você vai montar o seu setup, você vai montar o seu sistema operacional. Porque você sabe de tudo que precisa para operar. Entendeu? Você sabe, você aprendeu agora análise técnica. Então funciona assim o day trade. Você aprende uma coisa de cada vez. Aí depois que você aprendeu uma coisa de cada vez, aí você vai montar
essas coisas tudo em um operacional e vai definir o seu operacional, certo? Aí você vai conseguir definir o seu operacional. Mas se você tiver falta de algumas coisas, você não vai conseguir montar o seu quebra-cabeça. Então, a dica que eu dou para vocês hoje, pessoal, é estude, fique bom em uma coisa de cada vez. Fique bom em topos duplo, fique bom em falso rompimento de topo, fique bom em tendência, fique bom em lateralização, fique bom em cada área do price action, em cada área da análise técnica. E depois que você ficar bom em todas as coisas, aí você vai juntar tudo que você sabe e aí você vai operar bem, ok? Aí você vai operar corretamente, aí o preço não vai te pegar de surpresa. Por quê? Porque você está preparado para o preço, você está preparado para operar. Aí você não vai ficar aqui na frente do gráfico operando aqui, desesperado. Você vai chegar na frente do gráfico, você vai saber aonde você vai entrar, aonde você vai comprar, como você vai entrar, como você vai comprar, aonde vai ser o stop, aonde vai o seu gain, certo? Por quê? Porque você está preparado, você estudou, você sabe o que o preço está fazendo, você sabe o que o preço está formando, certo? Então, é a dica que eu dou para vocês hoje. Estude uma coisa de cada vez, ó. Estude por que o preço parou aqui, por que o preço parou aqui, por que o preço rompeu aqui. Estude por que o preço fez esse V aqui, ó, essa devolução em V, certo? Essa aqui foi uma devolução em V. Por que não deveria ter entrado vendido aqui? Por que não deveria entrar vendido aqui? Por que não deveria entrar vendido aqui? Por que não deveria entrar vendido aqui? Por que deveria entrar vendido aqui? Por que deveria entrar vendido aqui? Entendeu? Então, você precisa entender isso. Eu não entendia antes, pessoal. Eu operava aqui, ó, o preço começava a fazer pullback, eu vendia, tomava stop, vendia, tomava stop, vendia. Ele dava uma vela vermelha, dava um gatilho de entrada, eu vendia. Depois eu parei de vender aqui, parei de vender aqui, parei de vender aqui, porque eu sei que aqui não é lugar de venda. Por mais que é um pullback dessa perna aqui, ó, mas não é lugar de venda. Por que não é lugar de venda? Porque o preço ele precisa confirmar no operacional macro se realmente isso aqui é um pullback, se ele é um pullback ou se ele é o início de uma pernada lá de baixo, entende? Entendeu? E quando que eu vou saber que essa pernada vai acabar? Quando o preço demonstrar para mim, formando os topos mais baixos e fundos mais baixos, que aí então ele acabou com isso aqui, esse pullback que é para buscar topo, e ele pode buscar topo? Pode, mas antes disso ele vai formar outros padrões que vai me dar oportunidade de entrada. Então, é isso que o Price Action ele nos proporciona, entendeu? Por quê? Porque você junta todas as peças do quebra-cabeça do Price Action e aí você entende a hora certa de entrar e a hora certa de não entrar, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, estude uma coisa de cada vez, pare de pressa, para de ansiedade. Se você quer isso para sua vida, você precisa se dedicar aos estudos, você precisa se dedicar ao treino, você precisa praticar isso, coloca na conta simulador aí, ó, e pratica, até você ficar bom, até você ficar disciplinado, até você entender de fato o que você está fazendo na frente do gráfico. Se você estiver aqui operando na frente do gráfico sem saber o que está fazendo, sai, pare de operar, preserve o seu capital, não dê dinheiro para o mercado, ok? Fica a dica aí para vocês, espero que você tenha gostado. Não deixa de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo.